Oi gente, estou aqui começando mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou falar de cabelo, que é um assunto que muita gente tem me perguntado depois que eu fiquei ruiva. Bom, hoje eu vou estar falando sobre as tintas que eu uso e eu vou estar dando 5 dicas pra você poder pintar o seu cabelo sozinha em casa sem ter alguns probleminhas que eu tive quando eu pintei o meu cabelo da primeira vez. Essa é a segunda vez que eu pinto o cabelo sozinha em casa e eu assisti muitos vídeos, vi muitos tutoriais e assim, gente, eu achei coisas bem legais que ajudam bastante na hora da gente pintar o cabelo sozinho em casa e eu quero compartilhar essas coisas com vocês. E esse é o primeiro vídeo que eu faço com o meu cabelo com a tinta nova. Na verdade eu fiz um vlog de um aniversário, mas eu gravei pelo celular, então meu cabelo não ficou da cor real que ele tá, porque o cabelo ruivo ele muda muito, gente. Quando você tá no sol é uma cor, quando você tá dentro de casa é outra cor. Quando você grava pelo celular fica uma cor, quando você grava pela câmera fica outra cor e quando você vê pessoalmente é outra cor. Então assim, não tem como vocês saberem certinho qual que é a cor do meu cabelo, mas eu gostei demais, porque tá uma cor bem natural. E essa câmera que eu tô gravando hoje, ela consegue pegar bastante a cor dele normal que tá, mas eu tô em busca do ruivo mais natural possível, porque eu não quero muito avermelhado, não quero muito laranja também, sabe? Eu quero uma cor que fique num tom bem natural, que não chame muita atenção, sabe? Só pro cabelo. Então, se vocês quiserem saber a cor que eu tava antes, eu deixei tudo certinho, né? Como que eu fiz, tá? As cores, eu usei duas cores. Eu vou até falar pra vocês agora. Uma é a 97, é da Igora. Da primeira vez que eu pintei o meu cabelo, eu misturei a 97 com a 677. Eu coloquei metade de cada uma e passei no cabelo e pronto, e ficou assim mesmo, né? A tinta da Igora, qual que é a quantidade de água oxigenada? Você usa, por exemplo, essa tinta aqui, ela tem 60 miligramas. Então você vai usar também 60 ml, né, de água oxigenada. Então foi essas duas misturinhas que eu fiz e que eu apliquei no meu cabelo. Eu gostei muito da cor que deu, ficou uma cor bem natural, mas eu queria deixar um pouquinho mais claro do que tava. Então pra deixar um pouquinho mais claro, né, que essa cor que eu tô hoje, eu usei a mesma tinta 97 com uma tinta nude da Igora também. Essa tinta aqui, a numeração dela é 9,5-49. Essa tinta é um nude bem clarinho da Igora, é quase um loiro, e eu misturei esse loiro nude com o 97, que é um loiro acobreado, né? E a base do meu cabelo era o que? Era aquela tinta, né, que eu falei pra vocês, aquela misturinha primeira que eu fiz do outro vídeo, se vocês quiserem podem lá conferir. E o meu cabelo tava com uns 4 dedos de raiz, 3 dedos de raiz, e eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês, porque o dia que eu pintei eu gravei tudo pra vocês, então vocês vão ver que tava com uma raiz bem grande. E agora, gente, eu vou dar 5 dicas pra vocês pintarem o cabelo sozinho em casa, principalmente se for ruivo, né? Porque o ruivo você tem que ter um cuidado maior com ele pra não fazer cagada, né? Igual eu fiz da primeira vez. Então vamos lá. A primeira dica eu deixei aqui anotadinha no caderno pra eu poder falar pra vocês. Bom, gente, as primeiras dicas são super básicas, todo mundo já sabe, mas é bom lembrar porque eu esqueci. A primeira vez que eu pintei o cabelo, pra quem já acompanha o canal, foi um horror. Eu fiz dentro de um banheiro fechado e acabou que eu quase morri intoxicada. Então essas dicas são simples, todo mundo já sabe, mas é bom lembrar, principalmente pra quem tá querendo pintar agora o cabelo esses dias, né? E acabou caindo aqui no meu vídeo. A primeira coisa, gente, se prepare pra pintar, né? Luva, um potinho de plástico pra você misturar, né, a tinta. Principalmente, gente, se a tinta não for aquela tinta de caixinha, né, de farmácia. Porque a tinta de farmácia, ela já vem bem preparada. Agora, essas tintas, né, a Igora, outras marcas, né, da L'Oréal também tem uma muito famosa que o pessoal sempre usa pra pintar de ruivo. Essas tintas, gente, elas não vem com nada, então você já tem que estar preparado para poder pintar. Eu sei que a gente fica muito ansiosa, acaba comprando a tinta e esquece do resto tudo e aí depois faz de qualquer jeito e acaba ficando um resultado um pouco insatisfatório. Então, gente, não esqueça, compre luva, tem um pincelzinho, porque o pincel ajuda muito na aplicação. Tem um pente, uma piranha, sempre por perto, pra você poder manusear bem o seu cabelo e espalhar a tinta, né, no cabelo todo. Não ficar algumas partes sem tinta, né, igual da primeira vez que eu fiz, né, essa parte daqui do cabelo, essa parte aqui, ó, não pegou tinta, ficou da cor do meu cabelo que tava e o resto todo pegou, e aqui pegou muita tinta. Então pra não ocorrer esse erro, tenha sempre por perto, né, uma piranha pra você poder prender e passar direitinho, um pente pra você poder espalhar a tinta, porque isso vai te ajudar bastante e vai te dar um resultado bem mais satisfatório. Outra coisa, gente, quando você for pintar, faz num lugar aberto, num tanque, num lugar do lado de fora da sua casa, porque a tinta, essa tinta pelo menos, ela tem um cheiro muito forte. Se você tiver problema respiratório como eu, problema, né, de sinusite, essas coisas,
você vai ver que na mesma hora você vai começar a querer tossir, a ficar meio intoxicada com o cheiro da tinta. Então foi um erro que eu cometi no primeiro vídeo. Eu fiz num banheiro fechado, super pequeno, e aí eu comecei a tossir, não foi legal, atrapalhou também na aplicação, eu tive que fazer super rápido e não deu um resultado tão bom quanto eu gostaria. Então, uma dica pra você: faça num lugar aberto, de preferência que tenha um tanque, que se você precisar de lavar, né, a sua mão, alguma coisa, já é mais fácil. Ou se você fizer no quarto, como eu fiz no quarto, tem um lenço umedecido, tem alguma coisa perto de você, porque pode acontecer, gente, de sujar, de cair na sobrancelha, igual o meu caiu um pouquinho na sobrancelha, eu fui correndo limpar. Então, gente, sempre escolha um lugar arejado, já tenha uma aguinha por perto, um paninho pra você limpar, porque se alguma coisa acontecer, você já tá preparada, não precisa de sair, né, com o cabelo todo cheio de tinta, sujando a casa toda. Bom, gente, essa dica que eu vou dar aqui agora pra vocês é uma dica que salvou o meu cabelo. Eu entrei em vários grupos, né, no Facebook, Ruivas Acobreadas, Amor Acobreado, e nesses grupos eu sempre recebia muitas dicas bacanas. E uma das dicas que eu mais gostei foi a de fazer teste de mecha. Gente, o teste de mecha ajuda demais. Como vocês sabem, eu era loira e eu tava com uma tinta no cabelo, né, loira, com umas mechas loiras e várias tintas diferentes, de cores diferentes no meu cabelo. E aí um belo dia eu resolvi ficar ruiva, comprei a tinta e a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar, né, como que você faz, como que pinta, como que é o processo todo. E aí o pessoal sempre falou, faz teste de mecha. E eu, gente, como sou muito cuidadosa, eu falei, vou fazer o teste de mecha. E aí eu fiz 3 testes de mecha, gente. Um com a 97, um com a 677 e um com as duas misturadas. Porque eu queria ver qual cor que ia abrir cada uma. E porque cada cabelo, né, gente, abre uma cor. Cada cabelo tem um histórico, né, tem uma cor de fundo. Então eu queria saber qual cor que ia abrir no meu e qual cor que eu ia gostar mais. O meu cabelo tava loiro e já tava bem acabadinho, porque no Brasil tava lindo, maravilhoso, eu já tava acostumada a usar shampoo, as coisas do Brasil, a água do Brasil. Cheguei aqui na Turquia, eu estranhei a água, eu estranhei o shampoo, o meu cabelo virou uma bucha e começou a despedaçar. O meu cabelo no Brasil já estava dando problema, porque ele não aceitou muito bem a química, e aí ele ficou emborrachado. Mas aí eu consegui recuperar. Chegando aqui, ele emborrachou de novo e tava quebrando, meu cabelo tava saindo na minha mão. E aí eu comecei a recuperar o cabelo pra poder ficar ruivo, porque o loiro, gente, ele é difícil, o loiro acaba com o cabelo. Se você não tiver muito cuidado, se você não ficar direto hidratando, cuidando, ele vai acabar com o cabelo. Mas aí eu também quis ser ruiva pra poder ficar mais fácil, né, de cuidar, porque muita gente escreve que o ruivo é mais fácil, e realmente é mais fácil. O meu cabelo ruivo, ele tá bem mais fácil de cuidar, bem mais maleável, ele fica com um brilho bem bonito quando eu faço escova e tal. E ele não estragou praticamente nada do meu cabelo. Meu cabelo, tipo, do jeito que ele tava, ele ficou, né? Então eu tava saindo do loiro e querendo ficar ruiva, mas ainda tinha bastante loiro no meu cabelo. E aí eu comecei a tentar recuperar meu cabelo, fazer um monte de hidratação, fazer um monte de coisa. Tem até vídeo de hidratação aqui no canal, de muita coisa que eu usei e que foi bom pro meu cabelo. Então meu cabelo já tava praticamente recuperado. Eu falei que beleza, né? Meu cabelo já tá recuperado, vamos tacar tinta ruiva, vamos ficar ruiva. Então, gente, o que aconteceu? Eu fui lá, peguei a tinta ruiva, vou fazer o teste mecha, vou ver como é que vai ficar a cor. Eu pensei que eu ia ver só a cor, né? Só que não, gente, meu cabelo já estava recuperado, mas a tinta que eu tava usando loira, que ainda tinha no meu cabelo, não era compatível com a tinta da Igora. Então, depois que eu peguei as minhas mechinhas e lavei, o meu cabelo derreteu na minha mão. O meu cabelo fez assim, ó, quebrou, derreteu. O que sobrou de cabelo foi mínimo. Eu nem consegui ver a minha mecha, como que ficou. Porque o meu cabelo derreteu, acabou o meu cabelo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Olha a importância do teste de mecha. Se eu não tivesse feito esse teste de mecha e tivesse aplicado direto a tinta da Igora no meu cabelo, eu estaria careca. Porque o meu cabelo ia arrebentar, ia acabar com o cabelo. Então, faz o teste de mecha. Principalmente se você já tem outra tintura no seu cabelo. E principalmente se você faz escova progressiva ou algum tratamento químico no seu cabelo. Porque a tinta nem sempre é compatível com aquele produto que tá no seu cabelo. O teste de mecha, ele não é só importante, né, pra você ver a cor que vai ficar, o tom que vai ficar, mas ele é importante também para você prevenir alguns danos aí que podem causar no seu cabelo. E também vai te mostrar qual que é a água oxigenada que você deve usar no seu cabelo. Por exemplo, você pode fazer o teste com água oxigenada volume 30. Você vai reparar como que a sua raiz abriu e como que a sua mecha abriu. Se o seu cabelo for muito escuro e quase não abriu nada, tipo, nem deu para perceber que você colocou a tinta,
você vai com a Oxy de 40, né? Com a água oxigenada de 40. Ela vai abrir mais o seu tom. Se você viu que o seu cabelo abriu bem rápido, você pode até usar água oxigenada de 20. E assim por diante, né? Com a água oxigenada de 30, que é a que geralmente todo mundo usa, dá pra ver se seu cabelo vai abrir muito ou não, se precisa, né, de uma água oxigenada volume maior ou não. Então, por isso que é tão importante o teste de mecha. Bom, gente, falando de água oxigenada, agora eu vou para a quarta dica, que é uma dica, assim, muito importante, que eu acabei não levando tão a sério na primeira vez que eu pintei o meu cabelo, mas que dessa vez eu vi que faz toda a diferença. O que que acontece? A tinta ruiva, eu estou falando aqui mais para o ruivo, tá, gente? Porque de cor para cor muda, né, o jeito de pintar. Mas a tinta ruiva, ela pega muito bem em cabelo virgem. Se o seu cabelo já tiver com uma tintura embaixo, ela pode não pegar tão bem no seu cabelo. Eu percebi isso porque a parte virgem do meu cabelo, ela pega muito mais rápido. Então, qual que é a dica que os cabeleireiros dão? Primeiro, essa parte daqui que já tá com uma tinta ruiva, né, que no meu caso já tava com uma tinta ruiva, você vai deixar mais tempo e você vai aplicar a água oxigenada volume 30. Porque no teste de mecha mesmo eu vi que a parte normal assim do meu cabelo praticamente não mudou de cor. Eu apliquei água oxigenada volume 30 em toda a região da mecha e eu vi que na parte da raiz abriu demais, porque tava virgem, e na parte aqui que já tava com uma tinta ruiva, praticamente não deu diferença nenhuma. Então o que eu pensei? Vou deixar mais tempo a água oxigenada de 30 no comprimento do cabelo e vou aplicar água oxigenada 20 volumes aqui na raiz, que é uma parte que abre super rápido. Por quê? Porque o couro cabeludo é quente e a química, né, da água oxigenada com a tinta, quando tá quente, ela abre bem mais rápido e com cores bem mais intensas, porque a gente tá falando de uma parte que o cabelo tá virgem. Eu vou deixar as imagens da minha aplicação para vocês verem como que eu fiz. Eu comecei de baixo para cima, fui com a água oxigenada de 30 de baixo para cima e aplicando bem em todo o cabelo, mecha por mecha. Usei mais de meio tubo da 97 com meio tubo da 95.49. E coloquei o mesmo tanto, né, de água oxigenada que precisa, porque assim é meio a meio. É meia tinta e meia de água oxigenada, é o mesmo tanto para as duas. Então eu fui lá e coloquei o tanto que precisava de água oxigenada para esse tanto, né? Para mais da metade da 97 com metade da 9549. E aí apliquei no cabelo todo, de menos na raiz. Esperei por volta de 30-35 minutos no cabelo com essa tinta. Depois o que eu fiz? Eu peguei a outra metade da 9549 com um pouquinho da 97. Por que eu coloquei menos da 97? Porque aqui, gente, eu não queria que ficasse aquele laranja chamativo. Por quê? Porque o cabelo, quando ele tá ruivo, a parte que pega luz, ela sempre fica super chamativa. Parece que sua cabeça tá pegando fogo. Então, o que eu queria? Eu queria uma raiz um pouco mais nude, um pouco mais loira do que as pontas. As pontas não tem problema ficar chamativo, porque as pontas estão para baixo, então elas ficam assim, natural. Agora, essa parte de cima, quando bate a luz aqui, tipo, ela chama muita atenção. Quando o sol bate aqui em cima, chama muita atenção. Então, na minha raiz eu coloquei mais nude do que a 97. E eu coloquei também um pouquinho do resto que eu tinha da 677 para ficar um pouco mais escuro, para não ficar tão claro, para ficar um pouco mais da cor da minha raiz. E aí o que eu fiz? Eu coloquei água oxigenada volume 20, porque eu sabia que com a volume 30 o meu cabelo ia acender. E aí, gente, assim que eu coloquei na raiz, pintando só a raiz, o que eu fiz? Eu fui massageando. Essa é a dica número 4. Para você pegar na sua raiz toda, em todos os lugares, principalmente aqui, que às vezes não costuma pegar, principalmente atrás, porque você não tá vendo, né, se tá pegando tinta atrás. Então o que você vai fazer? Você tá com luva direitinho, você vai passar a tinta, né, na sua raiz e você vai fazer isso, ó, vai esfregando, porque a tinta vai espalhando. Ai, meu cabelo ficou uma lindeza, né? Porque a tinta, ela vai espalhando de uma maneira mais uniforme. Então você esfrega bem atrás, assim, na sua raiz, ou se você não for pintar o comprimento, né, você for pintar só a raiz, dá essa esfregada básica, assim, porque aí ela vai pegar no seu cabelo todo direitinho, sem ficar umas partezinhas da cor do seu cabelo original e umas partes pintadas, né, e aquela zebrinha, né. E aí você vai me falar, Jéssica, quanto tempo que você deixa essa tinta, né, com a Oxy de 20 no cabelo?
Então, gente, eu deixei uns 25 minutos mais ou menos. Eu não olhei direito, mas foi uns 20, 25 minutos, não passou disso, porque eu fiquei olhando, né? Eu ia no sol e dava uma olhadinha. Tá abrindo? Tá abrindo. Na hora que eu vi que abriu, né, que não ficou aquela coisa muito chamativa, eu falei, vou lavar. E aí, vou entrar com a dica 5, que é uma das dicas mais importantes que eu vou dar hoje nesse vídeo. Então, se você assistiu até aqui, você vai receber essa dica. Gente, no dia que você pintar o cabelo, é um dia que você tem que ter muito cuidado com o seu cabelo, porque ele vai ficar frágil. A pintura, a tintura no cabelo, ela deixa o cabelo bem frágil. Então, a dica que eu vou dar, não lave o seu cabelo com shampoo no dia que você for pintar. Eu percebi que da primeira vez que eu fiz, eu lavei com um pouco de shampoo e depois hidratei bastante, ainda ficou legal. Mas dessa vez eu não lavei com nada de shampoo. Primeiro, porque a tinta ela meio que limpa o seu cabelo, você não precisa de usar shampoo. Assim que você for tirar a tinta, você já dá aquela jogada de condicionador ou creme ou máscara que você tiver, já dá aquela massageada e enxágua. Enxaguou? Passa de novo uma máscara, um creme, alguma coisa e enxágua. Evite usar o shampoo. O shampoo, além de tirar muito a cor do ruivo, né? Porque o ruivo ele desbota muito fácil, principalmente se o seu cabelo for loiro, ele vai desbotar bem mais rápido. E você tem que evitar ficar lavando muito o cabelo, né? A não ser que você queira o cabelo desbotado, igual eu gosto do meu cabelo desbotado. Mas quem quer ficar com aquele ruivo bem laranjinha, bem bonitinho, evitar um pouco usar shampoo direto, porque o shampoo ele desbota muito o cabelo. E ele acaba com o cabelo também, ele dá aquela ressecada básica no cabelo. Então na hora que você for enxaguar a tinta, passe creme, máscara, o que você tiver, menos shampoo. E seu cabelo não vai ficar oleoso, não precisa de ficar com medo não. E se ficar um pouquinho oleoso, deixa, gente. Deixa um dia, 2 dias, depois você lava direitinho, que aí já não tem mais problema. E no dia que você tiver pintado, gente, evite escovar o cabelo, evite coisa quente no seu cabelo, evite chapinha, deixa ele secar natural. Deixa ele ficar tranquilinho, deixa ele respirar, porque a química dá uma mexida na estrutura do cabelo, deixa ele respirar naturalmente, e aí depois de uns 2 dias, você já pode fazer sua escova, sua chapinha, fazer modelado aqui igual eu fiz, não tem problema nenhum. Bom, gente, eu esqueci de colocar essa parte no vídeo, então agora eu vou falar com vocês uma coisa bem importante também. Quando você for pintar, deixe o cabelo uns 2 dias sem lavar, pois o sebo natural do cabelo protege os fios e o couro cabeludo contra as agressões da tinta. Mas lembre-se, no máximo 2 ou 3 dias sem lavar. O cabelo muito sujo pode impedir a tinta de penetrar e a cor pode não pegar nos seus fios devido à sujeira. E é claro, né, gente? Pra quem quer ficar com o cabelo sempre bem ruivinho, assim, tem os tonalizantes, né, que o pessoal usa, tem várias coisas pra deixar a cor mais bonita, tem os shampoos próprios pra cabelo que é ruivo, né? Eu não uso nada disso, tá, gente? Eu não uso tonalizante. Muita gente já me perguntou, Jéssica, você passou tonalizante, não sei o que. Não, gente, é porque eu tava no sol. Quando tá no sol, meu cabelo fica daquela cor, e quando tá dentro de casa, ele fica dessa cor. Então não uso tonalizante, não uso shampoo próprio pro cabelo ruivo e não uso nenhuma máscara nem nada por enquanto. Porque eu gosto do cabelo um pouquinho mais desbotado mesmo. Eu não gosto do cabelo tão ruivo, chamativo. Eu gosto dele mais desbotado. Então eu não uso nada disso, mas pra quem gosta daquele ruivo, chamativo, que a pessoa só vê o cabelo, aí sim pode usar um tonalizante. Pode procurar, né, uma linha que seja boa pro seu cabelo. E assim, Jéssica, como que eu vou achar a linha boa pro meu cabelo? É testando, gente. É testando as tintas, é testando o tonalizante, é testando o shampoo, porque cada cabelo reage de um jeito. Então é isso. Se você já tá acostumada a pintar o cabelo em casa e você tem alguma dica pra me dar, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Vocês me ajudaram muito nos últimos comentários quando eu pintei o meu cabelo e fiz um pouquinho de cagada, né? Vocês lembram como que foi. E se você tem alguma dúvida, né, com relação a pintar o cabelo em casa, com relação ao ruivo, deixa aqui também que se eu souber eu vou estar te respondendo com certeza. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele like pra me ajudar no canal. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, né, pra se inscrever, pra ativar aquele sininho, para você poder receber os outros vídeos, para você poder acompanhar essa saga ruiva do meu cabelo. E fique à vontade também para me acompanhar nas redes sociais, para se juntar ao nosso grupo do Facebook. E é assim, gente, aqui é igual coração de mãe, sempre tem espaço para mais um. E você que já é inscrito há muito tempo no meu canal, que já me atura há bastante tempo, muito obrigada pelo carinho de sempre, pelas mensagens e por tudo que vocês fazem por mim. Um grande beijo
Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!